Olá para todos. Eu decidi gravar esse vídeo simplesmente por uma questão controversa e que é tema de discussões entre colegas de trabalho, é tema de discussão entre os universitários e, acima de tudo, a grande mídia, que é sobre essa associação que eles sempre fazem do nazismo com a extrema-direita. Isso é uma coisa que me deixa muito desconfortável, deixa desconfortável todo conservador, lógico, que compreenda um pouco do assunto, porque, ao contrário do que dizem, o nazismo não era um movimento político de direita, muito pelo contrário, era de extrema esquerda, e isso foi massificado de modo que, como o próprio Hitler falou, uma mentira dita muitas vezes torna-se uma verdade. Isso colou muito bem, de modo que as pessoas hoje se sentem desconfortáveis em se autodeclararem conservadora, se autodeclararem de direita. Porque até choca hoje você falar que é conservador, que é uma pessoa de direita. Então, quando você pensa em conservadorismo hoje, as pessoas já associam você a opressor, a intolerante, porque isso colou muito bem. Principalmente através da grande mídia, que controla a grande massa, na verdade. Isso toma as redações, toma os debates, ainda mais agora que a grande mídia está associando o Partido Conservador Alemão, de novo, associando o Partido Conservador Alemão ao nazismo, à extrema-direita do Partido Conservador Alemão, nazismo. Então isso é muito comum. E é muito comum também em debates, cidades afora, em quaisquer ambientes que sejam, quando o revolucionário, quando o defensor do socialismo perde o debate, quando ele não tem mais argumentos, quando ele não pode mais lutar contra a verdade, contra a realidade dos fatos, então ele apela, passa para o xingamento, passa para a acusação, seja fascista, seja nazista, seja opressor, o que quer que seja. Porque isso é típico da esquerda. Você só vê isso nesses defensores desse pensamento. E, como o próprio Winston Churchill chegou a falar, a mencionar, uma mentira dá uma volta inteira pelo globo, em torno do globo, antes mesmo que a verdade tenha tempo de se vestir. Então você dissemina uma mentira aqui, cola muito bem, e você começa a reproduzir essa mentira, e para você desconstruir essa mentira, é dos trabalhos mais duros de se fazer. Então, desconstruir essa mentira não é fácil, até porque vão logo associar quem defende esse pensamento de louco, de burro, vão mandar estudar, como também eles fazem muito, enfim. A maioria não sabe sequer o que é esquerda, o que é direita. Então, para que nós possamos definir se o nazismo é ou não um movimento de esquerda ou de direita, eu preciso compreender o que é esquerda e o que é direita. Tudo começa, na verdade, as definições de esquerda e direita não começam a isso, nada mais é do que o protótipo da ideia, lá pelo século XVII e XVIII, por ocasião da Revolução Francesa, né? O rei Luís XVI convoca a Assembleia para tratar dos problemas que assolavam a sociedade francesa naquela época, e dos partidos se formaram ali. Os girondinos, que ficaram à direita do rei, e eram conservadores. E o que é o conservador? O conservador é aquele que simplesmente olha para a história, porque quando você tem a história, você tem um material para se observar, para em cima desse material trabalhar a sua ideia, trabalhar os acertos, mudar o que foi feito de errado para sim acertar. Esse é o conservador. O conservador não quer romper com o sistema vigente, não quer romper com o status quo, e sim trabalhar o material histórico que já tem
para a partir daí buscar melhorar. Esse é o conservador. E esse era o partido dos girondinos, que ficaram à direita do rei. Os jacobinos, que eram os revolucionários que queriam romper com o status quo do momento, ficaram à esquerda do rei. Todo aquele enredo, toda aquela conjuntura estourou na Revolução Francesa, quando foi dissolvida a monarquia e muito sangue foi derramado. Um dos maiores derramamentos de sangue que a história da humanidade já pôde ver foi na Revolução Francesa. E essa definição de esquerda e direita não surgiu aí, mas apenas serviu de protótipo para que nós compreendamos hoje como se comporta quem é de direita e quem é de esquerda. Porque a partir daí, todos os que tinham um perfil conservador, em qualquer assembleia que fosse, até fora da França, passaram a se sentar à direita da tribuna. E quem era adepto à ruptura do sistema, mudar todo o paradigma da sociedade em virtude de um material que nem existe, que está no futuro, diferentemente do conservador, que tem um material para observação pronto agora, que é a história. Então esse que tem esse perfil revolucionário para trabalhar com material que nem existe, e quando tudo der errado, essas pessoas nem estarão mais vivas para pagarem por isso, essas pessoas, esses revolucionários, passaram a se sentar à esquerda da tribuna. Então esses conceitos de esquerda e direita, essas ideias de esquerda e direita, surgiram a partir de todo esse enredo, essa conjuntura que foi a Revolução Francesa. Desse modo, nós já podemos ter alguma ideia do que vem a ser a esquerda e a direita. Então vamos falar de alguns pontos de intersecção entre nazismo e socialismo. Eu estarei lendo aqui agora para vocês algumas palavras do discurso de Hitler, em 1º de maio de 1927, quando ele diz assim: nós somos socialistas. Somos inimigos do sistema econômico capitalista vigente, que explora os economicamente fracos com seus salários injustos, com sua divisão indecorosa dos seres humanos com base em sua riqueza ou pobreza, em vez de sua responsabilidade e performance. E estamos determinados a destruir esse sistema sob quaisquer condições. Destruir esse sistema. Ok? Já dá para perceber daí que Hitler era revolucionário. Hitler era revolucionário. E o que define a esquerda é justamente a mente revolucionária. Não espanta ninguém entender como Hitler chegou a ser socialista, porque ele era revolucionário. Existem alguns pontos aqui do seu programa de governo, que eu também estarei lendo, e aí você julgue se isso se assemelha a conservadorismo, ou seja, se isso se assemelha à esquerda ou se isso se assemelha com a direita. Um dos pontos é: nós exigimos a nacionalização de todas as indústrias associadas. Privatização é coisa da direita. Nacionalização, estatização de indústrias é coisa da esquerda, é coisa de revolucionário, que quer concentrar o poder todo no Estado, ok? Estado forte é coisa da esquerda, é coisa de socialista. Estado forte é coisa de socialista. E era isso que Hitler queria. O conservador, ele quer a mínima influência do Estado. O Estado tem que cuidar da segurança pública, da educação, talvez, e saúde, proporcionar um ambiente para que o cidadão possa ir e vir em segurança. É isso que o Estado tem que fazer. Não pode haver uma mão forte do Estado, como era no nazismo, controlando o salário, controlando a inflação, controlando tudo isso, determinando quem tem mais poder do que quem tem menos ou mais poder. Isso não é coisa do conservador. O conservador quer a livre iniciativa, não quer nada estatizado, quer privatizado. Livre iniciativa, liberdade de mercado, negociar à vontade. Toda nação prospera dessa maneira, não o contrário. Socialismo forte, como também o queria Karl Marx, quando escreve o seu Manifesto Comunista. Uma das medidas para a implantação do socialismo era
Imposto fortemente progressivo, imposto cada vez maior, cada vez mais forte, e as empresas quebram. E aí as pessoas ficam desempregadas. Inevitavelmente o socialismo vai dar nisso. Isso é inevitável. Ok? Inevitável. E era isso que Hitler apoiava. Um Estado com poder centralizado. E para você distribuir o poder, para determinar quem tem mais ou quem tem menos, e para equalizar os poderes, você precisa ter o poder para distribuir o poder. Poder aonde? No Estado, que é o partido. Ok? Que, aliás, era um outro ponto de intersecção. O partido do nazismo era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Isso te lembra alguma coisa? Remete você a algo? Qualquer semelhança é mera coincidência, será? O partido é o governo, o partido é o Estado, não existe rodízio de poder. Quando a esquerda manda, é o partido que manda. O partido é razão de ser, é razão de viver dessa gente. É tudo pelo partido e para o partido. Por isso vale tudo pela revolução. Pode matar, porque não importa os meios, importa o fim. O socialismo funciona dessa maneira. O socialismo não tem uma ideologia definida. O socialismo muda de ideologia o tempo inteiro. Por isso que, em alguns momentos, os socialistas mataram homossexuais. E agora defendem. Porque agora é conveniente a defesa desses movimentos. Sempre com o único objetivo: chegar no poder. Sempre com o pretexto de estarem defendendo as minorias. Sempre com o pretexto de estarem brigando pelos mais fracos, pelos mais pobres. Julgando sempre cuidar das pessoas. Quando, na verdade, não tem que cuidar de ninguém. Tem que dar condições para que as pessoas cuidem de si próprias. E não escravizar, deixar as pessoas embaixo de uma política onde cada vez mais elas são dependentes da mão do Estado, que lhe dão migalhas e as impede de crescerem. Acima de tudo, crescerem intelectualmente. São alguns pontos de intersecção entre nazismo e socialismo que nós estamos tratando aqui. Estatização é um ponto. Poder econômico todo concentrado na mão do Estado. Nazismo propunha isto, assim como o socialismo. Outro ponto, e esse é muito importante, é o último. Para a execução de tudo isso, nós exigimos a formação de um poder central forte no reino, autoridade ilimitada do parlamento, do partido, na verdade, central sobre todo o reino e suas organizações em geral. Estado forte, Estado centralizado. Pontos de intersecção entre nazismo e socialismo. Outro ponto de intersecção entre nazismo e socialismo, ou seja, entre nazismo e esquerda. Desarmamento. Desarmamento. Política de desarmamento é coisa de socialista, é coisa da esquerda. Sempre com o pretexto de combater a violência, quando é estatístico. Quanto mais armas na mão dos cidadãos, menos violência. O pretexto é sempre violência. Quando o país não tem violência, eles inventam alguma outra história, como foi o caso do Japão. O Japão, que era é um país com um nível de moralidade extremamente elevado, historicamente. Então não havia violência, não havia criminalidade que existe hoje, por exemplo, na América Latina, que é esse lixo todo que nós conhecemos por conta de que impera aqui esse pensamento de viés esquerdista. E no Japão, para se desarmar o povo, foi solicitado que os cidadãos fornecessem suas armas, porque precisava de muito metal para construir uma estátua de Buda. Naquela época havia um temor de que os camponeses se rebelassem contra os senhores daqueles feudos da época, né? E eles entregaram suas armas. E a estátua de Buda está sendo esperada até o dia de hoje. Joyce Lee Malco escreveu um livro fantástico
Armas e Violência, a Experiência Inglesa, e ela trata da experiência inglesa e do desarmamento desde a época do arco e flecha. E quando você lê esse livro de ponta a ponta, você vai entender que sempre que o governo inglês, sempre que o Estado inglês intencionou desarmar o seu povo, era para subjugar o povo. Sempre foi subjugar o povo, com os mais diversos pretextos que você possa imaginar, mas sempre foi subjugar. Desarmamento é coisa de governo totalitário. É coisa de Estado forte, totalitário, centralizado. Povo desarmado, civilização desarmada, é civilização fácil de se manobrar, de subjugar. Ok? É assim. O Estado nazista executou o primeiro processo de desarmamento da sua população, de modo até de catalogar os proprietários de armas. Só a Alemanha nazista fez isso, pelo menos foi a primeira a fazer isso. Catalogou todos os proprietários de armas, para depois saber exatamente aonde ir. É um ponto de intersecção entre nazismo e socialismo e comunismo. É mera coincidência? É tudo mera coincidência? Você sabe qual é a diferença entre nazismo e comunismo? Uma só. É que o nazismo tinha pretensões nacionais. O comunismo tem pretensões globais. Se você ler o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, você vai entender que o comunismo tem pretensões globais. Sendo que a maioria das pessoas que defendem essa ideia, a maioria das pessoas que são socialistas, que vestem essa camisa vermelha, a maioria dessas pessoas nunca leu o Manifesto Comunista. E quando Stalin matou milhões, toda essa gente toda, Pol Pot, Mao Tse Tung, Stalin, Fidel Castro, dentre outros, quando esses homens mataram milhões, eles disseram que distorceram Karl Marx, quando na verdade eles fizeram exatamente o que o Manifesto Comunista manda fazer, que é executar uma derrubada violenta do estado atual de coisas, inclusive família. Família está na origem da propriedade privada. Se não pode haver propriedade privada, onde cada um tem o seu pedaço de chão, se não é para haver propriedade privada e tudo tem que ser de todos, não pode haver família. Por isso essas investidas atuais contra a família, alegando serem a favor da família, todo tipo de família. Quem diz que é a favor de todo tipo de família, ok? Só arrumam outra maneira de dizer que se tem que acabar com um modelo histórico de família. O Estado não pode definir um modelo de família. O Estado não tem competência para determinar o que é família, porque a família precede o Estado. O Estado só reconhece família. A família é anterior, então o Estado não tem competência para definir o que é família, como tem que ser as famílias. Não tem. Isso é histórico. Isso é natural. Fundamentalmente natural acima de tudo. Então a diferença básica, elementar entre nazismo e comunismo é que o nazismo tinha pretensões nacionais, enquanto o comunismo tem pretensões globais. E se você não sabe, quem armou a Alemanha nazista foi Stalin, não sabendo ele que estava dando um tiro no pé, como diz o ditado popular. Achava ele que ali seria uma ponte para chegar no Ocidente. Se você não sabe, fique sabendo, porque eu tenho certeza que o seu professor de história não falou isso na universidade para você. Ser universitário hoje é um desafio dos maiores. Ser universitário hoje, principalmente nas áreas de humanas, se tem reescrito a história, se tem reinventado a história do Brasil. Você combater contra esse establishment que hoje existe é por demais difícil. É cansativo, é remar contra a maré. Isso o seu professor de história não vai dizer. Você pode ter certeza disso. O professor de sociologia não vai dizer. Ok? As universidades hoje têm sido um antro de pensamento de esquerda. E não há democracia nisso. Não há democracia. Não há pensamento livre. Então, diga sim ao projeto de escola sem partido, que isso é importante. A diferença jaz nisso apenas, que nazismo tinha pretensões nacionais, comunismo ou socialismo, pretensões globais.
Leia o Manifesto Comunista que você vai entender isso. Leia. Leia. O brasileiro não gosta de ler, não tem costume de ler e nem é incentivado a leitura, ok? Nem é incentivado. Mas leia. Leia alguma coisa a mais do que usualmente se coloca em disponibilidade para que seja lido. Agora, esse vídeo não é para você que é radical da esquerda, que às vezes não sabe o que está fazendo, que só repete as bobagens que a esquerda fala o tempo inteiro, esses pseudo-intelectuais que de vez em quando aparecem aí na Fátima Bernardes ou naquele programa noturno que é o Amor e Sexo, dentre outros. Não estou falando desses pseudo-intelectuais e nem dos fanáticos que se veste de vermelho e vai apoiar quem quer que seja, que apoia ditaduras hoje, quer falar do regime militar no Brasil, apoiando ditaduras no exterior. Não dá para entender essa incoerência, mas enfim, não é para você esse vídeo. Esse vídeo é para você que é uma pessoa sincera, que é uma pessoa sensata, que é uma pessoa que tem amor pela virtude e pela verdade. Tá bom? É para você que mesmo tendo esses atributos, tem uma certa simpatia pelo socialismo, porque erroneamente nem enxerga alguma faceta de justiça. É para você parar para pensar e saber em que solo você está pisando. Esse vídeo é para isso. É para trazer à razão pessoas honestas, pessoas que são ainda sensíveis à verdade. Porque é proibido falar a verdade hoje. Falar a verdade ofende. Você ofende, é ofensivo dizer a verdade. É para você que ainda tem amor por essa verdade, para que você entenda o solo em que você está pisando e comece pelo menos a ter algum subsídio para entender que não pode se envergonhar de ser de direita. A direita conservadora. A direita conservadora que trouxe os maiores progressos da história da humanidade. Foi a direita que trouxe as universidades para o mundo. Não foi a esquerda. Os desenvolvimentos em termos de tecnologia são resultados das políticas de governos de direita. Não estou dizendo que a direita é um paraíso na Terra, onde tem ser humano, tem coisa ruim, tem fome, tem miséria. Mas pare para pensar onde tem países historicamente de direita e compare com os países de hoje, de esquerda. Só basta fazer isso. A realidade fala por si só. É só olhar para a realidade. Não é Donald Trump que diz isso, é a realidade que diz isso. Preste bem atenção em países como Austrália, Estados Unidos. Essa raça toda aí da esquerda que fala tanto do imperialismo americano, na hora de tirar férias, vai para Nova York, vai para Disneylândia. Por que não tira férias em Cuba? Por que não vai para a Coreia do Norte? Por que não vai para a Venezuela, gozar férias na Venezuela? Então são pessoas deslavadas, são pessoas cínicas, de verdade. Então esse vídeo é para você que é uma pessoa sincera, honesta, que ainda tem algum amor pela virtude e que ainda é sensível à verdade. Olhe para os fatos e não se vergonhe de ser de direita. E ajudemos então a cada vez mais desmistificar essa história de que a direita, que o nazismo era um movimento de direita, porque o nazismo é um movimento de esquerda. Os pontos do programa de governo do nazismo que foram lidos aqui, alguns pontos que eu li, 2 ou 3, são pontos que se assemelham muito a pontos de programas de governo de partidos de extrema esquerda aqui no Brasil. Não vou citar esses partidos aqui, mas vocês veem os partidos, observem os partidos de extrema esquerda do Brasil que vocês verão. Esses pontos se assemelham aos mesmos pontos dos programas desses partidos de extrema esquerda. Querer convencer todo mundo de que o nazismo era de direita, vamos ter vergonha na cara, né? Deus abençoe a todos.